Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre Agostinho de Hipona a partir da obra O Livre-Arbítrio. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, é um pensador entre os séculos 4 e 5, já depois de Cristo, e ele faz parte de um movimento no interior da Igreja Católica chamado de patrística. Isso porque ele faz parte de um início de uma racionalização filosófica a respeito da doutrina cristã. Então, patrística aqui tem a ver com a ideia dos pais da igreja, né? Os patriarcas do pensamento cristão, adaptando um pensamento filosófico, por exemplo, considerado como pagão, como o pensamento aristotélico, claro, por uma perspectiva cristã, e ressignificando uma série de conceitos. Então, quando a gente trata aqui de Agostinho de Hipona, fundamentalmente a gente está falando de uma filosofia muito próxima à filosofia platônica. Aristóteles, durante um bom tempo aí na Idade Média, se tratando de Europa, foi um autor desconhecido, foi um pensador que, na verdade, estava nas mãos do mundo islâmico, né, que se desenvolveu bastante, inclusive, em seus aspectos científicos e também racionais, dada a influência, né, desse filósofo, claro, no universo de vários outros. Agostinho de Hipona ele tem como pressuposto na obra O Livre-Arbítrio discutir fundamentalmente a questão da liberdade, como o próprio nome já indica, mas junto à discussão da liberdade está implícito uma questão anterior, que é uma questão teológica. Claro, a gente está falando de um pensador medieval, do início, né, do próprio cristianismo, que busca justificar uma série de reflexões que são caras ao seu tempo, enfim, são questionamentos que lhes são propícios a respeito de, por exemplo, se Deus é ou não o autor do mal no mundo. Então, quando a gente pensa nessa obra, a gente pensa essa dupla condição, de um lado a liberdade e de outro a justificativa de que de onde vem esse mal, né? Se a gente é livre, aí a gente tem a possibilidade da escolha entre o bem e o mal, então deve haver algum autor desse mal, e se Deus é o autor da maldade, então há um problema aí numa condição teológica dessa própria deidade. E claro, né, o objetivo do cristão filósofo aí, Agostinho de Hipona, é tentar justificar isso, mostrando que Deus, de algum modo, não tem a ver com esse mal que existe no mundo, e ele está mais associado à nossa liberdade. Então, por falar aqui de um filósofo e falar de um filósofo cristão, acho que vale a pena aproveitar a deixa e, claro, desconstruir aqui um conceito que é também bastante preconceituoso e, claro, posterior a esse período medieval, que passou a rotular esse período chamando de Idade das Trevas, né? Então, qual é essa argumentação de rotular a Idade Média a uma nomenclatura, né, que seria a Idade das Trevas? A ideia de querer desmerecer a racionalidade desse período, que depois foi reacendida durante o Iluminismo, e claro que no Iluminismo, né, o movimento racional foi bastante grande, mas é injusto, né, historicamente falando, desconsiderar toda a racionalidade também presente na medievalidade. Claro que a gente tem aqui junto, né, o pensamento agostiniano, enfim, né, e de uma série de outros pensadores aí do período medieval, uma filosofia que é fundamentalmente serva da teologia. Então a filosofia perde a sua autonomia conquistada, por exemplo, no mundo antigo, né, querendo se desvencilhar da religião e desenvolver um pensamento autônomo. Na medievalidade ela se revincula, né, ela se reconecta com o pensamento teológico, agora nesse caso especificamente falando, né, cristão, mas há muita racionalidade, há muitas questões que são pensadas, cujos desdobramentos, inclusive, reverberam diretamente na filosofia moderna. Enfim, para isso, né, principalmente eu quero tratar aqui sobre, nessa obra do Agostinho de Hipona, a introdução e a primeira parte, que é o nosso objetivo aqui para mapear as ideias centrais dessa obra. Agostinho de Hipona, na introdução de sua obra, né, o Livre-Arbítrio, ele, de algum modo, discute a condição do mal existente no mundo e da nossa liberdade e da presença de Deus, ainda se valendo de não que, claro, né, ele esteja corroborando, as coisas não são tão simples assim, mas há um pano de fundo aqui de um maniqueísmo. O que seria esse maniqueísmo? Antes de Agostinho de Hipona ter se convertido ao cristianismo, enfim, ele teve um flerte, assim, intelectual, com uma proximidade intelectual
com o maniqueísmo, que é uma corrente filosófica que concebe basicamente uma separação da nossa própria realidade, da nossa condição humana e do mundo, em dois grandes lados, né? Então é uma realidade binária. De um lado a gente tem o mal e de outro lado a gente tem o bem, e basicamente a gente não tem um meio termo aí. É como se tudo tivesse presente dentro dessa dupla condição. Inclusive ele diz que dentro do homem, dentro, né, ele aqui eu me refiro, claro, ao maniqueísmo, apresenta uma dupla natureza humana, ou como se nós tivéssemos duas almas, né? Uma boa e outra má, e aí basicamente a luta interna e de algum modo reverberaria, né, essa dualidade que nós carregamos. Claro que uma vez convertido e já então se tratando da obra O Livre-Arbítrio, não há diretamente essa condição maniqueísta, mas há ainda um certo resquício, porque quando ele trata da liberdade, ele vai usar como pano de fundo a discussão da liberdade, a escolha entre o bem e o mal. Então, para Agostinho de Hipona, o fato de podermos escolher entre o bem e o mal é uma prova de nossa liberdade e está diretamente relacionada à condição de que somos racionais, né? Há em nós a possibilidade da razão. Se somos racionais, então temos a possibilidade da escolha, e o mal é uma necessidade para que possa haver a liberdade e também a escolha. Claro, aqui a intenção não é ainda justificar a origem desse mal e nem discutir os desdobramentos dessa justificativa, por exemplo, em relação à existência de Deus ou, né, aquilo que pode ser atribuído ou não a Deus. A ideia é só mostrar aí esse primeiro problema que, claro, na sequência da introdução e da primeira parte vai ser melhor tratado. E o grande problema, então, né, desdobrando-se dessa condição anteriormente anunciada, é o fato de que se Deus é bom, esse é o pressuposto, né? Então Deus é o sumo bem. De onde vem o mal? Qual é a origem do mal? Então, agora pensando aí diretamente as implicações dessa condição, e por que pensar o mal aqui? Porque discutir a origem do mal, e claro, do outro lado o bem, está na base das possibilidades de escolha que um sujeito tem, que vai caracterizar o seu livre-arbítrio. Então, uma coisa está diretamente conectada à outra. E por isso, né, analisando por partes aqui, a gente começa por essa reflexão. A respeito da origem do mal, Agostinho de Hipona basicamente vai estabelecer 3 modos de pensar e de compreender o que seria esse mal. Então, a gente vai ver um por um, começando de um chamado mal de origem metafísica ontológica. Então, nesse caso do mal, né, do ponto de vista metafísico-ontológico, aqui vale lembrar, né, que quando a gente fala tanto metafísica quanto ontologia, a gente se refere a uma condição que escapa, então, aquilo que é aprendido pelos nossos sentidos e que faria parte num âmbito exclusivamente espiritual, né, enfim, algo mais relacionado àquilo que está no campo da fé. Então, ele diz que não existe mal no cosmos, né? Então, apenas graus inferiores de ser em relação a Deus. Então, a defesa aqui de Agostinho de Hipona é dizer que não há mal, necessariamente. O que há é um grau inferior de um ser e um grau superior, por exemplo, que caracterizaria o bem. É como se fosse uma condição de ausência e presença, né? Então, mesmo aquilo que numa consideração superficial parece defeito, né? Então, e que poderia parecer como mal, claro, em se tratando aqui metafisicamente e ontologicamente, no sentido de uma essência, então, na ótica do universo, né, desaparece, porque basicamente as coisas só dizem respeito a essa condição, né, de presença ou não, de participação ou não. Então, aqui ele está querendo mostrar que, na verdade, do ponto de vista metafísico e ontológico, o mal, e por que disso? Né? Porque isso está no âmbito daquilo que foi criado efetivamente por Deus. As coisas não são boas ou más. Há, na verdade, condições que parecem melhores ou piores de acordo com uma forma como a gente as interpreta, mas do ponto de vista do universo, é como se a gente estivesse dizendo que elas são sempre boas ou indiferentes disso, né? Então, a questão aqui da participação está relacionada a esse primeiro modelo. Já o segundo modelo, ele é considerado um modelo moral, e aí ele vai dizer que o mal moral é o pecado, né? Esse depende, claro, da nossa má vontade, e essa má vontade, ela não tem uma causa eficiente, né? Então, na verdade, ela tem o que ele vai caracterizar como uma causa deficiente. Isso porque
do ponto de vista da nossa natureza, né, a vontade deveria tender sempre ao bem supremo. Então, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, seria natural que tivéssemos a tendência sempre ao bem. No entanto, né, como existem muitos bens criados e finitos, a vontade também, né, pode vir a tender a eles e, subvertendo a ordem hierárquica, preferir a criatura ao Deus, né, ao próprio Deus, ao seu Criador. Então, optando por bens inferiores, lembrando aquela condição metafísica ontológica. Sendo assim, o mal deriva do fato de que não há um único bem, e sim muitos bens, consistindo precisamente o pecado na escolha incorreta entre esses bens. Então, a ideia seria que, do ponto de vista moral, a gente não tem necessariamente uma presença de um mal que possa ser personificado. A gente tem várias possibilidades que, em seus determinados contextos, podem ser boas, mas que, escolhidas de modo errado, se tornam más, e moralmente a gente tem uma atitude errada. Então, é como se, de novo, ele estivesse mostrando que depende de uma espécie de contexto que a escolha vai validar entre as coisas que podem ser boas, aquela que naquele momento vai trazer consequências erradas, né? Então, por isso, percebam que a ideia aqui de Agostinho de Hipona é estabelecer uma reflexão sobre um mal, mas aqui então a gente já percebe uma superação daquela personificação maniqueísta de bem e mal, embora ela esteja presente quando ele se preocupa, né, nesse estabelecimento binário da realidade, das próprias escolhas, mas a superação aqui está justamente em não pressupor esse mal como uma entidade, efetivamente, mas pensar nesse mal como uma escolha que poderia ser boa em outro contexto, mas no determinado fato, né, por exemplo, consumado, seria uma escolha errada, talvez baseada num prazer momentâneo, que não pense a longo prazo, que seja responsável assim por diante. E por fim, a terceira modalidade de mal existente, né, na Terra é o chamado mal físico. E daí basicamente o mal físico, como as doenças, o sofrimento e a morte, ele tem um significado bem preciso para quem reflete na fé e tem a ver com o pecado original, né? Então, que é basicamente uma consequência do mal moral. Claro que o mal moral aqui está conectado diretamente ao mal físico, porque a gente está pensando sobre o exercício da liberdade, que na multiplicidade das possibilidades de escolha, escolhe errado, e aí essa escolha errada trouxe e traz consequências. A ideia de um mal físico tem a ver diretamente com isso, e claro que aí, adentrando numa concepção teológica cristã, isso tem a ver com o pecado original, aquela crença de que, por exemplo, né, Adão e Eva teriam cometido o primeiro pecado, que mancharia de algum modo a própria humanidade, né, e aí essa inclinação natural que teríamos a querer o bem, a partir desse pecado, dessa corrupção inicial, faria, né, e teria aí uma espécie de desequilíbrio em nós. E claro, né, a nossa própria liberdade implicaria na condição das escolhas, como se, né, nós tivéssemos ainda essa herança de poder escolher entre uma coisa e outra, mas de algum modo haver inclinações que nos levam aí a escolher não necessariamente sempre o bem ou o bem maior, já que o mal seria a ausência desse bem maior para determinado contexto, ou algo que seria até bom, mas não naquela situação. E baseando-se nessa reflexão, um esquema que pode ajudar a compreender a primeira parte da obra é o seguinte. Então aqui a gente tem a primeira constatação, afirmando que os seres humanos são racionais, e faz parte dessa racionalidade a possibilidade da escolha. Se há a possibilidade da escolha, então há implícito nessa racionalidade o próprio livre-arbítrio, que é essa possibilidade de transitar entre as diferentes possibilidades de bem que, em determinado contexto, podem trazer consequências que não são boas. Isso significa, então, dentro dessa possibilidade, o fato de que, de algum modo, as pessoas são livres para escolher o mal, junto a isso a um pecado original, que traz essa inclinação em nós, e, portanto, nesse aspecto se justifica o fato de que Deus não é a origem do mal. Na verdade, o mal ele não seria necessariamente essa personificação, mas é ausência ou uma escolha inconsequente.